vendo o que Deus estava fazendo já na vida. Isso é belo, né? A palavra é maravilhosa. Então, não fique assustado não, mas nessa noite, Deus está entregando uma palavra para a igreja também nessa noite. Glória a Deus. Mas o Senhor quer salvar nessa noite também. Então o reino do céu será semelhante a 10 vírgenes, e tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, desejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviram um clamor. Aí vem o esposo, aí é o encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas vidas. E as loucas disseram às prudentes: sai do vosso peito, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas os prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas sido compradas, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Senhor, abençoe a tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Tome a glória a Jesus. Glória a Jesus. A palavra de Deus, ela é um bálsamo. Ela é uma revelação extraordinária. A palavra de Deus, ela é uma bússola. Ela é um guia perfeito para as nossas vidas. A Bíblia é um remédio para a alma e para o coração. Lembre-se, quando o Espírito Santo falou ao meu coração sobre esta mensagem da fé firme, e me revelou coisas profundas. E eu fiquei assustado quando ele estava me revelando mensagens profundas. A palavra de Deus no livro de Jeremias diz assim: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia! Quando você clama a Deus, quando você pede, quando você busca, o Senhor mostra, o Senhor revela. E uma coisa maravilhosa que Deus me revelou nesse texto de São Mateus, capítulo 25, sobre essa passagem das 10 virgens, me deixou estarrecido quando ele estava mostrando-me a palavra. E eu estava perguntando: Senhor, o que significa essa mensagem? Será que é para os crentes que estão dentro da igreja? Será que são duas igrejas, Senhor? Uma igreja falsa e uma igreja verdadeira que está dentro da sua igreja? E o Senhor disse: não, não é isso, meu filho, não é isso. Eu disse: mas como que não é isso? Então que igreja é essa? Porque quando a Bíblia fala sobre virgem, sobre mulher, ela simboliza também igreja. Quando ela fala da igreja falsa, lá no Apocalipse, ela fala sobre uma mulher que estava vestida de vermelho, de cor de escarlate. Ela estava falando de uma igreja falsa. Ela estava falando de uma igreja prostituída. Ela estava falando de uma igreja corrompida. Ela estava falando de uma igreja imunda, de uma igreja suja, de uma igreja que tinha nome de que vivia, mas estava morta. Ele estava falando ali, ou a Bíblia estava relatando ali, ou está relatando em Apocalipse, a respeito de uma igreja prostituída, de uma igreja corrompida, de uma igreja, diz o Apocalipse, por
igrejas. Ela está falando a respeito de duas igrejas. Ela está falando sobre a virgem prudente, a igreja prudente e a igreja louca, a igreja nécia, a igreja que não tem o Espírito de Deus. Aleluia! Quando o Espírito Santo me revelou essa palavra, eu já disse aos irmãos, eu fiquei estarrecido quando o Espírito começou a falar ao meu coração. E então eu comecei a ler e o Espírito disse, me acompanhe na leitura e eu vou te revelar coisas profundas. E eu comecei a ler e parar em cada versículo, porque a leitura tem que ser assim. Você tem que ler, parar, meditar, voltar, ler novamente, procurar descobrir os mistérios da palavra. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então o Espírito começou a me mostrar. E ele disse, leia e medite. E eu comecei a meditar. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, ao encontro do Senhor. 10 virgens, nossos irmãos, que elas eram virgens, as 10 eram iguais, não tinha diferença. As 10 moças eram virgens, não conheciam ainda o casamento, não tinham passado ainda pelo processo do casamento, da vida conjugal. As 10 eram iguais, não tinha diferença. A história bíblica relata, o Espírito Santo disse, olha, comece a acompanhar. E eu fui acompanhando e a história bíblica relatava assim, e tomando as suas lâmpadas, o Espírito disse, viste meu filho, as 10 estavam com lâmpadas, as 10 tinham lâmpadas, eram iguais, não tinha diferença. Você olhava para uma e estava vendo a outra. Você olhava para a outra e estava vendo aquela primeira que você tinha olhado. Não tinha diferença. Elas estavam todas com lâmpadas nas mãos, com lamparinas nas mãos. O Espírito Santo disse, eu tenho que te mostrar mais uma coisa. Aleluia! A história bíblica diz que as 10 estavam esperando o mesmo esposo. Não era um esposo diferente, não. Não era um esposo diferente, não. Uma não esperava Jesus e a outra esperava Buda, ou esperava Maomé, ou esperava uma outra divindade. A história diz que as 10 esperavam o mesmo esposo, com o mesmo nome, com a mesma semelhança. As 10 esperavam. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Tudo era iguais, não tinha diferença. Você olhava no traje de uma, estava olhando no traje da outra. Era perfeita, a perfeição estava ali. Só existia uma coisa de diferente. A história bíblica diz que 5 eram prudentes e 5 eram loucas, eram nécias. 5 tinham prudência na vida, eram temperantes, eram vidas abençoadas em Deus, tinham o Espírito Santo. 5 tinham a graça de Deus, esperava o Senhor, esperava Deus de qualquer maneira, sabia que o Senhor ia voltar, não importa se era à noite, se era de madrugada, ou se era pela manhã ou no decorrer do dia, elas estavam prontas esperando Jesus. Levante a sua mão de glória ao nome do Senhor. Aleluia! As 5 delas não era assim. A história bíblica relata que 5 virgens não eram prudentes, eram loucas, nécias. E uma pessoa louca não sabe o que está fazendo. Uma pessoa louca, você não pode confiar em quem é louco. Você não pode confiar em quem não tem um bom juízo, um bom pensamento. Porque agora ele pensa de um jeito, daqui a pouco ele pensa de outra maneira. Agora ele é santo, daqui a pouco ele é demônio. Agora ele é igreja pura, daqui a pouco ele é corrompido. Então assim a palavra diz que o louco não tem entendimento. O louco não tem
entendimento, e a Bíblia diz que essas 5 mulheres eram símbolo da igreja. 5, porque esperavam o mesmo esposo, mas eram loucos, eram loucas, não tinham entendimento, elas não sabiam diferenciar o certo do errado, elas estavam vivendo neciamente, estavam vivendo tédias, elas não tinham a presença real do Espírito Santo verdadeiro. Agora você que está me ouvindo pode estar querendo perguntar, pastor, mas quem é essa igreja então? Quem é esse povo então? Que povo é este que está também no mundo parecendo conosco agora? Que povo é este, pastor, que se parece com a igreja verdadeira agora? Quem é esse povo? Eu vou te dizer no decorrer dessa mensagem, fique na presença do Espírito Santo e o Espírito Santo vai revelar ao seu coração. Eu disse aos senhores que essa igreja que a Bíblia fala no Apocalipse é uma igreja corrompida, uma igreja prostituta, uma igreja manchada com o pecado. E eu quero vos dizer nesta noite que essas aqui também, essas loucas, é uma igreja prostituída, é uma igreja manchada, é uma igreja que vive no pecado, que não tem nada de Deus, mas ela está aí, está na terra, sabe para quê? Para enganar a verdadeira igreja, para tentar enganar os homens, para tentar enganar as pessoas, para ludibriar a mente dos homens, incautos que não têm entendimento. Ela está aí agora. Eu quero revelar algo aos irmãos e aos amigos que me ouvem nesta noite. Quem sabe o senhor faz parte de uma outra igreja, quem sabe o senhor e a senhora não faz parte da mesma fé que eu defendo, e se nós aqui defendemos, e o senhor está perguntando, será minha igreja, pastor? Será que a igreja que eu frequento? Será que a organização que eu faço parte? Será que é o grupo de pessoas que eu estou vivendo com eles? Quem sabe? Eu não sei de que religião você é, mas ouça essa mensagem. O Espírito Santo quer falar com você nessa noite. O Espírito Santo quer falar com você nessa noite. O Espírito Santo quer falar com você nessa noite. Aleluia! 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 Ah, como eu disse, a igreja prostituída, a história bíblica relata que no início de todas as coisas só existia uma única igreja, não existia mais do que uma igreja, era só uma igreja, não precisava de Assembleia de Deus, não precisava de presbiteriana renovada e nem presbiteriana fria, não precisava de congregacional, cristão do Brasil ou metodista, não precisava de batista e nenhuma outra igreja. A igreja de Jesus era uma só, era uma igreja pura, era uma igreja santa, era uma igreja sem mancha, era uma igreja sem mácula, era uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que a primeira igreja, ela não tinha nem pintura em suas paredes, porque ela temia aborrecer a Deus com pinturas, ela não queria nem que as paredes fossem pintadas, ela preferia que as paredes fossem de tijolos à vista, para não mancharem o nome de Deus, porque ela gostava de santidade, ela queria ser santa, ela queria servir o Senhor. Aleluia! Oh, igreja maravilhosa! E que igreja é essa, pastor Sebastião? Ah, que igreja é essa? Da qual eu vi, você também é, e de qual até hoje eu faço parte, a igreja católica, apostólica. Pastor, o senhor diz que é católico, eu sou católico, aleluia, eu sou católico, mas como pode, pastor, o senhor ser católico e ser pastor? Eu sou católico, sabe por quê? Porque a palavra diz, a história diz também, a palavra católico quer dizer universal, igreja universal, igreja em todo o mundo. Eu faço parte da igreja católica, eu faço parte da igreja em todo o mundo, da igreja universal. Eu só não faço parte dessa igreja católica que está aí fora. Sabe por quê? Porque eles dizem, sou católico, apostólico e romano. Eu não, sou católico, apostólico e cristão. Levante sua mão e dê glória a Jesus. Aleluia! Então é uma grande diferença. Existe uma diferença
quê? Essa igreja católica, apostólica e romana, que foi fundada lá em Roma, que nasceu lá em Roma, Paulo, antes dessa igreja se prostituir, já no capítulo 1, no versículo 18 do livro de Romanos, Paulo profetizou contra essa igreja. Ele disse, olha, com o decorrer dos dias e dos anos, essa igreja, ela vai se corromper, essa igreja vai deixar a cruz de Cristo, essa igreja vai deixar o caminho do céu, essa igreja vai abandonar os preceitos bíblicos e vai se debandar. A história bíblica diz, lá em Romanos capítulo 1 e 18, que eles deveriam de deixar de amar o Criador e começariam a amar a criatura. Eles deveriam de amar imagem, eles deveriam de adorar imagens de homens, de quadrúpedes, de répteis, de animais e de pessoas que haveriam de morrer. Eles deveriam de passar a usar essa prática. Paulo falou isso em Romanos capítulo 1 e 18. Você pode ler na sua Bíblia e sabe mais do que Paulo profetizou a respeito dessa igreja. Ele disse, olha, com o decorrer dos dias e por causa do pecado dessa igreja, muitas pessoas vão se contaminarem com o pecado. E sabe qual tipo de pecado? O pecado do lesbianismo, o pecado do homossexualismo. Eles haveriam de se corromper de tal maneira, e a idolatria que haveria de cair no meio deles levaria os homens ao homossexualismo, levaria as mulheres ao lesbianismo. A Bíblia diz, e até as suas mulheres deixarão o uso natural do varão e vão se inflamar mulher com mulher, varão com varão, cometendo torpeza, mas receberão de Deus. Aleluia! Mas essa igreja não ouviu a profecia de Paulo. No primeiro século, sim, era uma igreja, como eu disse a você, uma igreja bonita e bela, uma igreja cheia do Espírito Santo e da graça de Deus, uma igreja que os pastores pregavam assim como eu estou pregando. Não existia essa história de padre, não existia essa história de bispo e papa. Lá na igreja primitiva, a igreja era normal como nós, comum como nós. Aleluia, era homens cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Suas reuniões eram cheias da glória de Deus, suas reuniões eram cheias do Espírito e de Deus estava ali, o Senhor estava presente. Mas a história bíblica diz que passaram-se o primeiro século, veio o segundo século, ela ainda estava na bênção, ela ainda estava nadando na presença de Deus, ela ainda estava com o Senhor, ela era jogada às feras, ela passou pelas maiores tribulações. Ela foi jogada, sabe para quem? Para as feras. Os imperadores matavam os cristãos aos montões. Teve um imperador que disse assim, acabemos com os cristãos, ou eles acabarão conosco. E começaram a matar os cristãos, e foram matando. Mas quanto mais aquele homem matava, mais cristão aparecia para morrer. Porque era uma igreja legítima. Era uma igreja pura. Era uma igreja verdadeira. E dava prazer em ser católico. Aleluia! Aleluia! Primeiro e segundo século, igreja maravilhosa. A graça de Deus estava na igreja e a igreja estava em Deus. Eu disse que nem pintura em suas paredes eles aceitavam. Era a igreja de Jesus Cristo. O terceiro século chegou e ela ainda estava na bênção. A bênção estava com ela. Muita perseguição, muita luta, muitos homens morreram, como Policarpo, como João foi exilado na ilha de Patmos e outros pregadores que pagaram com a vida, como a viúva Felicidade, que foi martirizada, ela e seus 7 filhos. Aleluia! Mas não negaram o nome de Jesus. Faziam parte da igreja católica, apostólica e lá de Roma, faziam parte daquela igreja, pois era uma igreja maravilhosa, era uma igreja boa, era uma igreja excelente. Mas o quarto século chegou, e com o quarto século chegou também a corrupção, com o quarto século chegou uma onda de pecado, com o quarto século chegou uma onda que invadiu o seio da igreja católica, apostólica e romana. Sabe de que maneira? A história bíblica diz que eles fizeram um pacto com o governo
igreja e governo começaram a andar de braços dados. Constantino, o imperador, que subiu ao império no ano 306, ele se declarou cristão. Sabe por que se declarou cristão? Não porque havia se convertido, mas ele viu o valor daquele povo e ele disse: vou ter muitas influências e vou poder dominar o mundo com esse povo. Eu com os cristãos, sendo imperador, e eles do meu lado, esse povo não teme nada, esse povo morre na arena, esse povo morre na espada, esse povo morre na cruz, esse povo morre na fogueira e não nega Jesus, eles serão fiéis a mim. Serão fiéis a mim. E a história relata que Constantino fez uma conversão mentirosa. Ele disse: agora sou cristão. Numa das reuniões da igreja primitiva, ele levanta sua mão e diz que aceita Jesus e vem para o seio da igreja. Agora a igreja diz que o imperador é nosso irmão, o rei é nosso irmão, o governador agora é nosso irmão. Aqueles irmãos mais espirituais que viviam no seio da igreja viram um prejuízo e disseram: isso vai ser um problema para a igreja, isso vai trazer um mal tremendo para a igreja, porque o imperador, ele nunca vai se dobrar diante de Cristo, ele nunca vai se dobrar diante do Senhor dos céus, e ele vai trazer problema para o cristianismo. E diz a história universal, que muitos irmãos fiéis foram para o deserto, ficaram enclausurados nas montanhas, abandonaram a cidade, mas não fizeram pacto com o governador, com Constantino, o grande imperador. Eles preferiram sofrer no deserto, mas ficar com Jesus, ficar com Jesus. Levante a sua mão e dê glória ao Senhor. Querida igreja que me ouve nesta noite, nós estamos correndo um perigo muito grande em nossa pátria. O Brasil está sendo invadido com esta onda de pecado agora. O governo está dentro das nossas igrejas e a nossa igreja está dentro do governo. Fizemos um pacto com o governo e o governo fez um pacto conosco. Os nossos irmãos estão sendo arrastados para lá e o pecado está invadindo a casa de Deus, está invadindo a igreja. Mas você que é sincero, fuja dessas coisas! Fuja em nome de Jesus! Senão o destino dessa igreja santa será como o catolicismo romano. O destino da nossa querida Assembleia de Deus, se continuar com o governo, será como a Igreja Católica, Apostólica e Romana. Em toda parte desse país onde vão pregar, eu vejo político nos púlpitos. Em toda parte por onde passo pregando, eu vejo prefeitos e governadores do púlpito. A igreja está numa amizade tremenda com o governo, e o governo numa amizade tremenda com a igreja. E com isso o pecado está dentro da casa de Deus, o pecado está contaminando, mas Deus quer punir o pecado e o pecador. É tempo de santidade! Santidade ao Senhor! Igreja é igreja, política é política. Igreja é igreja, governo é governo. Pastor, o senhor está pregando contra o governo e jogando a igreja contra o governo? Não! A igreja tem que respeitar o governo, assim como o governo tem que respeitar a igreja. Agora, respeito não quer dizer alienação. Respeito não quer dizer ajuntar-se a ele. Respeitar não quer dizer estar com ele nos seus pensamentos, não. Respeitar quer dizer honrar a palavra. Aleluia, aleluia! E essa igreja aqui era santa, a bela igreja católica, apostólica e romana, a igreja maravilhosa dos apóstolos,
recebe a influência do governador, do imperador Constantino, e começa a viver com Constantino agora no seu seio. De repente, Constantino disse: chega de sofrimento, vocês agora não vão sofrer mais. Chega de leões, chega de espada, chega de perseguição, chega agora de sofrimento. Vocês têm que gozar agora da fortuna do governo. Vocês agora têm que gozar da fortuna do governo. Vocês sofreram demais. Sabe de uma coisa? Aquele palácio ali está bom para vocês fazerem a igreja de vocês, e deu para a igreja o palácio de Latrão em Roma. Era uma bela casa, era um belo palácio, onde foi a sede do governo romano. O governo saiu de lá e deu para a igreja. E a igreja recebeu a oferta de Constantino. Depois Constantino disse: sabe de uma coisa, gente? Nós precisamos mudar um pouco a fachada dessa igreja. Sabe que tem uma coisa boa no palácio? Vocês sabem que o imperador, quando passa, alguém precisa colocar aquele incenso para o imperador. Vamos usar isso também na casa de Deus. Jesus está na casa. Vamos usar o incenso para Jesus. E trouxe o costume para dentro da igreja. Aquele incenso que até hoje está na igreja católica. Que os coroinhas passam para o padre, perfumando o altar, para lá e para cá e tocando as campainhas. Aquilo ali era do imperador romano. Era de Constantino, de César, de Nero e de outros imperadores do passado. Trouxeram para dentro da casa de Deus. Depois o imperador disse: sabe de uma coisa? Eu acho que está na hora de nós fazermos um templo em Jerusalém. E esse templo nós podemos dar um nome para ele. Vamos deixar desse cristianismo arcaico, desse cristianismo que nada pode, desse cristianismo que tudo é pecado. Vamos agora colocar uma casa para Deus lá em Jerusalém e vamos dar um nome. Constantino mandou construir uma catedral em Jerusalém e colocou o nome de Santa Irene. A Santa Irene, a uma mulher mártir que morreu pelo nome de Jesus, que não negou a fé. Constantino fez um conselho com a igreja. A igreja não podia reclamar porque estava recebendo do governo. E ela ficou alienada com o governo. Ela ficou amarrada com o governo. Ela perdeu a autoridade do governo. Constantino dava o nome de crente, mas de vez em quando estava no culto dos deuses pagãos. A igreja encontrava ele lá cultuando os deuses pagãos, mas aqueles crentes simples, aqueles crentes que viviam no meio da igreja, aqueles crentes, quando cometiam qualquer pequena falha, era excluído pela igreja, era excluído pela direção da igreja. Mas Constantino não, ele era o imperador. Constantino não, ele era o grande, ele não podia ser excluído. A igreja ia perder os bens do governo. Eu quero dizer nessa noite, aleluia, que deve haver uma só balanço na sua medida. Aleluia! Pecado é pecado. Pecado é pecado. Não importa com que roupagem ele vem. Se vem com nome de política ou se vem com nome de corte de cabelo. É pecado. Tem que ser bonito. Não pode vestir duas medidas. Aleluia! Eis a razão do fracasso do catolicismo romano. Se corromper, abraçar o mudanismo. De repente, a mãe do imperador disse: eu quero também fazer uma igreja e ofertar para Jesus. Ó, ela viajou para Jerusalém e mandou fazer o templo da Santa Natividade. E deu para a igreja Santa Natividade. Natividade foi uma mulher santa de Deus realmente. Ela morreu, mas não negou o nome de Jesus. Ela foi uma crente fiel da igreja primitiva. E agora a mãe de Constantino gostava daquele nome e disse: vamos dar um templo em louvor à Santa Natividade. De repente, ô fulano, quem sabe aqui onde morreu, onde está sepultado um mártir do passado? Quem sabe aqui onde está sepultado um irmão que foi mártir, que morreu na fogueira,
o que morreu na espada, o que morreu devorado por leões, onde está os ossos dele? Alguém sabe? De repente ele disse, eu sei. Então, por favor, enterre os ossos dele. Aí desenterravam os ossos daquele irmão, e eles traziam para o templo, colocavam no altar do templo, porque eles diziam assim, com a presença dos ossos, dessas relíquias, aqui no templo, os povos vai vir mais para ver as relíquias, os ossos, as pessoas que morreram e deram a vida, e vão encher a igreja. Aí começou a trazer aqueles ossos, os restos mortais, e colocaram ali no altar. De repente, mas enterrar mortos demais não vai dar certo. Sabe de uma coisa? É melhor a gente fazer uma imagem. Vamos fazer uma imagem. Fazer uma imagem da Virgem Maria. Vamos fazer a imagem de Jesus Cristo. Vamos fazer a imagem de São Benedito. Vamos fazer a imagem de Santo Antônio. Vamos fazer a imagem de Paulo. Vamos fazer e vamos colocar na igreja. Aí nós vamos venerar a imagem. Aí nós estamos olhando para a imagem, nós estamos lembrando dele. É melhor do que trazer ossos. E aí começou no concílio sétimo de Niceia. Foi elaborado esta lei de colocar imagens no templo. E as imagens invadiram os templos católicos, mas a Bíblia, no livro de Êxodo, está escrito: não fareis para vós imagem de escultura do que está em cima no céu, na terra, nem debaixo da terra, não se curvarás a ela, não adorarás, não adorarás, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele servirás. É a corrupção moral. A igreja se corrompeu. A igreja perdeu o sentido de ser igreja. Deixou a cruz. E olha, irmão, preste atenção nisso. Olha, irmão. Aleluia. Aleluia. Leia, amigo, você que é católico. Leia a sua Bíblia católica. Não leia a minha, que é protestante, não. Leia a sua. Porque se existe uma Bíblia que condena a idolatria, as imagens de escultura e os costumes da Igreja Católica, é a própria Bíblia Católica. No livro de sabedoria, no capítulo 14, do livro de sabedoria da Bíblia Católica, está escrito assim. Está escrito assim. Um homem vai fazer uma viagem em alto mar, e ele, para atravessar o mar, ele entra num barco. E aí ele pede o auxílio de um pedaço de pau, de uma madeira que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda, tem mão, mas não apalpa. Ele pede a proteção para atravessar o mar. Aí a Bíblia Católica diz assim: aquele barco é mais forte do que aquele ídolo que ele pediu, porque o barco pelo menos pode atravessá-lo para o outro lado, e aquele ídolo não pode fazer nada. A Bíblia Católica que diz. Sabe o que a Bíblia Católica diz mais no livro de Sabedoria 14? Ela diz assim: maldito o ídolo, maldita a imagem, maldito o que fez a imagem, maldito o joelho que se dobra perante a imagem. É maldito, diz o livro sagrado, o livro católico. Mas coitado dos católicos. Coitado, eu tenho pena dos católicos. Não lê Bíblia. Só faz o que o padre manda fazer. Eu era assim também. O padre falou, está falado. O padre mandou, acabou. Não precisa ninguém mais falar nada. O padre mandou, coisa nenhuma, amigo. Não é mais tempo de ouvir ninguém falar e você ficar quieto até ouvir tudo e receber e fazer o que o outro está falando, não. Eu estou pregando aqui para o senhor, mas o senhor não é obrigado a crer em mim, não. Leia a Bíblia. Se não estiver aqui, diga: esse pregador é mentiroso. Mas se tiver, aceita Jesus e seja salvo. Deixe de ser enganado. Deixe de ser enganado. Deus ama você e quer te salvar.
Agora escutem. Escute uma coisa que eu quero dizer aos senhores. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Mas esta igreja, está chovendo? Os irmãos que estiveram lá de fora, entram para dentro, dá um jeitinho, aperta aí. Já estou terminando já a mensagem. Vocês estão com pressa, muita pressa? Dá para terminar a mensagem? Amém? Eu não estou com nem um pouco de pressa. Eu quero que você entenda a mensagem de Deus nesta noite. Oh, glória a Deus! Mas escute, amigos. Escutem, senhores. Quando essa igreja viu que não tinha mais jeito, o pecado era tremendo, a devassidão era tão grande no seio do catolicismo romano, mas lá dentro tinha homens cheios do Espírito Santo, lá dentro da igreja católica tinha homens cheios de Deus, lá dentro da igreja católica, mesmo vivendo desse jeito, haviam homens sinceros, como João Luz, Jerônimo de Praga, Savonarola, homens cheios do Espírito Santo. Savonarola chegou no Papa Clemente VI, que era um Papa devasso. Eu estou escrevendo um livro, acabei de escrever agora, e vai sair a partir do mês que vem nas livrarias, a face oculta do catolicismo romano. A face oculta do catolicismo romano. 25 milhões de vítimas no mundo que eles mataram. Eu vou falar nessa noite e você vai me ouvir, e depois você vai dizer se eu tenho razão ou não. O Papa Clemente VI era um Papa miserável, ele era devasso, ele violou mais de 200 mulheres virgens, ele violou mais de 200 freiras, ele teve 16 filhos ilegítimos, ele foi amante da própria filha dele, Lucrécia Borgia. Com 11 anos de idade, ele destruiu a vida da menina e colocou a menina no mundo da prostituição. O Papa Clemente VI, leia a história. Pesado isso, mas você tem que ouvir isso. Savonarola se levantou e foi na frente do Vaticano e desafiou o Papa Clemente, chamou de devasso, chamou de infame, chamou de corrupto, chamou aquela casa de bordel. Ele era um homem santo, Savonarola, e o Papa disse: eu vou te queimar na fogueira. Ele disse: eu morro, mas eu defendo o nome de Jesus. Eu defendo o nome de Jesus. E na Praça de São Pedro, em frente ao Vaticano, o Papa Clemente VI mandou queimar Savonarola. João Luz, o pregador da Boêmia, cheio da igreja romana, ele também se rebelou contra o Papa, porque o Papa era devasso, o Papa era imundo, e ele disse: não dá para ficar com essa imundícia, eu quero a palavra de Deus, eu estou aqui para levar homens e mulheres para o céu, eu não quero concordar com o pecado. E sabe que o Papa falou: cale a boca, João, cale a boca, serás queimado como Savonarola. Ele disse: eu morro também, mas eu não calo, eu defendo a santidade em nome de Jesus. João foi para a fogueira na Praça de São Pedro. Amarraram João em um poste, tocaram óleo no seu corpo e o Papa acendeu a fogueira. João estava morrendo queimado, mas João estava louvando a Deus. Ele não estava maldizendo, ele estava glorificando a Deus. Antes de morrer, ele olha para os olhos do Papa, ele já estava com o corpo todo em chamas, ele olhou para os olhos do Papa e deu uma profecia. Ele disse: hoje, sua besta humana, você está matando um ganso, mas daqui a 100 anos, Deus vai fazer surgir um cisne, o qual não podereis matar. 97 anos depois, nasceu Martinho Lutero. Martinho Lutero, monge, era um padre do Vaticano também.
Era um padre que vivia lá no Vaticano. E um dia ele leu na Bíblia: e o justo viverá da fé. Glória! E Martinho Lutero começou a pregar o verdadeiro evangelho. Traduziu a Bíblia para o alemão e começou a pregar o verdadeiro evangelho. O Papa disse: Martinho Lutero, cale a tua boca ou morrerás queimado. Eu vou te matar como matei Savonarola, como matei João Hus, como matei Jerônimo de Praga, eu vou te matar também. Martinho disse: você pode fazer o que você quiser, mas a verdade vai ser conhecida. O povo vai descobrir a verdade. O povo tem que saber a verdade. Se eu vivesse naquela época, eu já estaria queimado na fogueira da Inquisição. Porque eu desconheço nessa pátria alguém que pregue o cristianismo dessa maneira, aberto, falando sobre o catolicismo, para tirar os católicos do erro e levar os católicos das mãos de Deus. Já recebi muitas ameaças, mas a ameaça não me faz correr. Eu não sou filho de pai assustado. Meu pai chama-se Deus dos céus. Oh, glória! Mas Martinho Lutero escreveu 95 teses e colocou na frente da igreja romana e escreveu embaixo: se o senhor, Papa, provar o contrário, provar que eu estou errado, eu volto para a igreja católica e continuo como padre. Até onde o Papa não provou. Sabe por que não provou, irmãos? Sabe por que não provou? Porque Martinho Lutero fez o seguinte: o Papa criou uma tal de indulgências. Quem sabe o que é indulgência? Algumas pessoas. Indulgência é perdão de pecados. O Papa mandou fazer um certificado e a pessoa chegava lá no Papa e dizia assim: olha, eu quero comprar o meu direito de pecar. Comprar o direito de pecar. Eu quero ficar sem pecado durante 10 anos. Mas ele poderia cometer o pecado que ele quisesse. Ele podia adulterar, ele podia beber, ele podia roubar, ele podia matar. O Papa dava um certificado para ele, era a indulgência dele, perdão de pecados por 10 anos. Aí, o camarada estava caído na sarjeta, bêbado, chegava um cristão ao centro e disse: rapaz, você vai para o inferno. Ele tirava a indulgência do bolso: não, já comprei o meu direito. Isso é religião, irmão? Coitado dos católicos. Eu amo os católicos, eu prego desse jeito porque eu amo os católicos. Porque se eu não amasse os católicos, eu deixava morrer. Vai, morra, vai para o inferno mesmo. Mas não, eu amo. Eu estou colocando na minha cabeça a prêmio. Eu estava pregando no ginásio do esporte, quando um camarada entrou com 2 facões na mão, porque ele me matava, porque eu estava pregando contra a igreja católica. Eu disse: venha. E ele chegou perto, quando ele chegou perto, ele caiu, fulminado no chão, pedindo misericórdia, aceitando Jesus como Salvador. Irmãos, enquanto Jesus não quiser, ninguém coloca a mão em mim, porque eu sou guardado por Jesus. Eu não preciso de papa móvel, nem de pastor móvel. Quem me guarda é o Senhor. Mas a verdade tem que ser conhecida e tem que ser esclarecida. Eu disse para os senhores católicos que não era necessário ter igreja batista, presbiteriana, metodista, congregacional, ou Brasil para Cristo, Assembleia de Deus. Não era preciso. Se a igreja católica continuasse como ela era, santa, pura, não era necessário ter essa igreja aqui nessa noite, era? Com essa placa aí, Assembleia de Deus? Não. Lá estaria a igreja católica apostólica. Mas Martinho Lutero não tinha desejo de dividir a igreja. Martinho Lutero não queria dividir a igreja católica, não, senhores. Não pensem vocês que ele se rebelou contra o Papa para abrir uma outra igreja. Não.
O desejo de Lutero era mudar o catolicismo. Ele queria que a Igreja Católica se transformasse. Ele queria que a Igreja Católica voltasse aos princípios. Ele queria que o Papa fosse santo. O Papa não foi, não quis. Então Martim Lutero teve que abrir o protestantismo. É por isso que existem crentes na terra. Viu? É por isso que existem tantas igrejas que você não entendia. É porque a Igreja Católica não dava mais para viver dentro dela, com tantos pecados. Então teve que nascer uma igreja verdadeira. Uma igreja que confia na palavra de Deus, que prega a palavra de Deus, que ama Jesus. Aí, preste atenção. Sabe o que o Papa fez? Tá bom, Martim, eu vou te matar. Saiu atrás de Martim para matar Martim Lutero, mas Deus não deixou Martim Lutero morrer porque havia uma profecia de João Hus, aleluia, o qual não podereis matar, o cisne de Deus. O Papa ficou furioso, fez de tudo para matar Lutero, mas não conseguiu. Aí nasceu o protestantismo, a igreja evangélica. Sabe o que aconteceu? Aí o Papa disse, olha, então vamos fazer agora o seguinte, esses crentes estão nascendo como sementeira. Se nós deixarmos esse povo assim quieto, ele daqui a pouco não vai ter mais igreja católica. Daqui a pouco vai acabar o catolicismo. Sabe o que vamos fazer? Vamos matar todos esses crentes. Todos esses crentes que estão saindo da igreja católica, todos esses crentes que estão indo com Lutero, vamos matá-los agora. Aí a igreja católica fundou a organização Santa Inquisição, tribunal eclesiástico que julga os crimes cometidos contra a fé. A pessoa era julgada pelo tribunal católico, era condenado à fogueira, os bens da pessoa eram confiscados, o Vaticano tomava todos os bens da pessoa, matava o homem na fogueira, matava a mulher na fogueira, matava os filhos na fogueira também, porque eles diziam que eram hereges. Eram contra a fé católica. E eles mataram, foram matando. No Brasil, talvez você diga, mas pastor, até no Brasil? Aqui no Brasil a Igreja Católica matou 500 brasileiros na fogueira da Inquisição. Eu tenho o nome deles no meu livro, o nome dos brasileiros que foram mortos. A Igreja Católica matou até o governador da Bahia, que era cristão, nos seus dias. Matou na fogueira da Inquisição. O padre Anchieta, que foi declarado pelo Papa Carol Wojtyla, que veio no Brasil e beatificou o padre Anchieta, que beatificou aqui no vosso estado uma imagem também. Esse padre que beatificou, o Papa beatificou o padre Anchieta. Anchieta é um assassino. Sabe por quê? E é um santo brasileiro. Santo? Satanás. Porque santo não mata ninguém. Santo não mata. Santo morre pelo nome de Jesus. A Bíblia diz, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Agora a Igreja Católica manda matar. João Bolés foi o primeiro pastor a celebrar a primeira Santa Ceia no Brasil. E sabe quem matou João Bolés? O padre Anchieta. No Rio de Janeiro, matou o irmão João Bolés enforcado. Ele ficou preso durante 8 anos na masmorra do catolicismo e depois mandaram Anchieta ir evangelizar o pastor João para tirar da cabeça do pastor João o cristianismo. O pastor João era um homem de Deus, disse, o que é isso, rapaz? Eu sou cristão e eu morro pelo nome de Jesus. Aí o Anchieta disse, com esse aí não tem jeito não, tem que matar mesmo. Aí levaram João Bolés para a forca, e o carrasco chegou para matar João Bolés, e ficou assim olhando para João Bolés, e não via crime em João Bolés, via que João Bolés era um homem santo de Deus. Aí Anchieta chegou e disse, rapaz, eu vou te mostrar como é que se mata um homem. Chegou e puxou a forca, e matou o nosso querido irmão João Bolés na forca. Hoje é beatificado como santo no Brasil. É por isso que o Brasil é essa miséria que está, esse caos que está, porque santos dessa natureza nós não precisamos. Nós precisamos santos de Deus, cheios do Espírito Santo. Aleluia! Amém!
E com esse expediente da Santa Inquisição, eles mataram no Brasil 25 milhões, no Brasil não, no mundo, 25 milhões de pessoas. 25 milhões de pessoas. No ano 1229, proibiram a leitura da Bíblia, queimaram as nossas Bíblias. Igreja Católica, ninguém podia ler Bíblia. É verdade ou não é? Quem foi católico aqui? Levante a mão. Levante a mão bem alto. Tá vendo aí? Ó? Todo mundo aí que é católico. Oh, Jesus maravilhoso. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Vocês querem voltar para a Igreja Católica? Hã? Ah, volta para lá. O Papa é santo, volta para lá. Santo? Com 25 milhões de vítimas na mão, com sangue de 25 milhões de pessoas na mão, é santo? Satanás. Escuta, gente. Preste atenção nisso que eu vou dizer a vocês agora. Preste atenção. Preste atenção. Eu quero que vocês entendam uma coisa. A falsidade que está acontecendo hoje nos nossos dias. Em 1229 eles queimaram as Bíblias, disseram que quem lesse a Bíblia ficava louco, porque quem só podia ler a Bíblia eram os padres. O homem não podia ler a Bíblia. Quando Jesus disse assim, vocês erram porque vocês não conhecem a Bíblia. Jesus mandou o homem ler a Bíblia, a Igreja Católica mandou o homem não ler a Bíblia. Sabe por quê? Lógico, se o homem lê a Bíblia, descobre a verdade e sai da Igreja Católica. Por isso que eles não deixam ler a Bíblia. Mas agora, preste atenção para vocês descobrirem as virgens loucas agora. Tá? Eu falei tudo isso para chegar nessa mensagem aqui que você precisa saber. Ora, alguém que me matou ontem, alguém que mandou queimar a minha Bíblia ontem, alguém que me colocou em cadeias e me jogou a feras ontem, pode ser meu amigo hoje? Querer alguma coisa comigo? Não. É mais um golpe do catolicismo romano. Hoje, eles estão cantando os nossos corinhos. Ora, ontem eles protestaram contra nós, ontem eles nos queimaram em fogueira, ontem eles queimaram as nossas igrejas. Aqui no Paraná, muitos templos da Assembleia de Deus foram incendiados pelos católicos a mando dos padres. Agora estão cantando os nossos hinos, estão cantando os nossos corinhos, estão tendo grupo de jovens como nós, estão parecendo crentes, falando língua estranha, profetizando, dizem que estão curando doentes, mas o cabra está lá fumando, está lá jogando, está lá adulterando e mentindo, e diz que está batizado com o Espírito Santo. O meu Espírito Santo não é. É, pastor. Eles estão iguaizinhos a nós. Você olha num católico carismático, ele está lá bonitinho, cheio de santidade. Vai para o monte, passa a noite na vigília, mas está agarrado em Maria. Pastor, o senhor não gosta de Maria? Eu não gosto. Está enganado. Eu sou uma pessoa que mais ama Maria. Se Deus me der o privilégio, tenho certeza que vai me dar. Depois que chegar no céu, que eu abraçar o meu Salvador Jesus, que Ele é o mais importante para mim. Depois de abraçar a Jesus,
e dizer a Ele: muito obrigado pelo sacrifício do Calvário por me salvar. E o adorá-lo, eu quero procurar lá no céu, entre as Miriades, eu quero procurar Maria. Os católicos dizem que Maria está no céu. Mentira. Mentira, gente. É a maior mentira da Igreja Católica dizer que Maria está no céu. Sabe por quê? Só se Jesus é mentiroso. Jesus é mentiroso? Não. Jesus é verdadeiro? Ele disse assim, ó: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Quem desceu do céu? Acabou. Mas esses padres, esses vigários, vigaristas, pede para Maria. Peça para ela interceder por você diante de Jesus, porque a mãe dele vai atender. Peça ao Pai em meu nome! Oh, glória! De amor que excede a todo entendimento. Nunca vi um amor tão lindo assim. Posso sentir que estou nascendo nesse amor. Posso sentir que estou nascendo nesse amor. Grande amor, exceda todo entendimento. Nunca vi um amor tão lindo assim.